Olá, seja muito bem-vindo à terceira edição do CONANUTRI, o maior congresso online de nutrição do Brasil. Bom, eu sou a Fabiana Borrego, sou nutricionista, fiz gastronomia e atualmente eu sou diretora da Chef Nutri, empresa que faz gestão de qualidade para serviços de alimentação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assessoria e consultoria em gestão de qualidade para serviços de alimentação. Eu vou contar para você um pouquinho do meu dia a dia, do que eu faço e como esse mercado é um mercado em franca expansão. Vamos começar a falar um pouquinho, então, que é uma coisa que muitas nutricionistas eu vejo que têm dúvida, né? E acabam usando a nomenclatura e confundem um pouco os conceitos do que é assessoria e do que é consultoria. São trabalhos muito distintos, mas a gente pode trabalhar com os dois escopos de trabalho. Por isso que o tema eu coloquei para vocês, assessoria e consultoria em gestão de qualidade para serviços de alimentação. Por ser trabalhos distintos, não feche e não enquadre o seu trabalho em uma nomenclatura, num único conceito. Amplie, né, essa sua área de atuação. Geralmente, né, o consultor, ele vai lá para dar uma consulta, ele vai dar lá um parecer, diferente de um assessor. Geralmente o assessor, ele acaba implantando, ele se envolve muito mais no processo do que uma pessoa que faz apenas consultoria. Então, uma ótima definição do CRM, é bom também, nutricionistas, vocês darem uma olhada na CFN 380, que diz sobre as atribuições da nutricionista, do profissional de nutrição. E no CFN 380, dá esse parecer, dá esse conceito de cada um dos tipos de serviço. Então, a assessoria, né, nada mais é um modo de atuação que o profissional de nutrição, né, mediante a solicitação de um cliente, né, ou, enfim, de um potencial cliente, vai até o local, né, com todo o seu embasamento técnico e vai trazer soluções para este serviço. Então, a gente vai analisar, a gente vai planejar e a gente vai implantar os processos nesse local. Diferente um pouquinho da consultoria. Quando você é chamada para fazer um trabalho de consultoria, o que você vai fazer? Você vai analisar o local, você vai avaliar e vai emitir um parecer. Quem vai implantar os processos vai ser algum profissional de dentro do próprio local. Quer ver um exemplo básico? Vou dar um pouco dos exemplos que a gente vivencia aqui na Chef Nutri. A gente tem cliente, por exemplo, um cliente restaurante. Então, a gente vai lá, né? Esse nosso cliente, potencial cliente, ou a gente já fechou o contrato, esse cliente e relata algumas problemáticas que ele encontra na unidade dele. Então, o que eu vou lá? Eu vou avaliar o local. Olha, ele tem dificuldade de identificação de alimentos, de determinar a validade, ele tem falhas de infraestrutura, de manutenção, né? Então, eu estou avaliando. Eu vou chegar para esse meu cliente e vou planejar para ele, olha, em tanto tempo a gente vai implantar isso, eu vou te dar um tempo para você arrumar a parte de infraestrutura e vou implantar esses processos que precisam ser implantados, né? Da falha de identificação, da falha de controle de validades, e vou estar sempre indo a este local para adequar esse estabelecimento, esse restaurante. Quando eu faço consultoria, uma coisa que a gente faz muito aqui na Chef Nutri é homologação de fornecedor. Então, eu tenho, por exemplo, lá um restaurante grande, uma rede de restaurantes, e muitas pessoas querem entrar nessa rede de restaurante. Mas, para entrar nessa rede, para fornecer para todas as lojas dessa rede, eu preciso me assegurar de que esse cliente realmente tem as boas práticas implantadas, que ele tem todas as documentações que precisam ter. Então, o que eu vou lá quando eu faço a homologação desse fornecedor? Então, vamos supor que essa minha rede, né, de restaurantes desse meu cliente quer comprar brigadeiros para servir no café. Aí, a gente tem vários fornecedores. Eu vou, então, no fornecedor 1 de brigadeiro.
Eu vou chegar lá, provavelmente, né? Pode ser que ele tenha uma profissional de nutrição, ou uma engenheira de alimentos, ou não, simplesmente o gestor acaba fazendo tudo, né, ali dentro. Então, eu vou chegar ali, nesse possível fornecedor do meu cliente, e vou analisar, eu vou avaliar o local, eu vou analisar este local, e vou emitir um parecer para esse possível fornecedor de brigadeiros para o meu cliente. Quem vai ajustar aquilo tudo que eu analisei e que eu avaliei é ou o gestor, ou a nutricionista, ou a engenheira de alimentos. Algum responsável ali de dentro vai ser o responsável para adequar as não conformidades, né, que eu avaliei e que eu analisei que tem ali dentro, emitindo esse parecer técnico. Entenderam a diferença? São conceitos muito diferentes e que muitas vezes os profissionais acabam errando. Ah, eu sou consultora de alimentos. Então você só faz consultoria? Não. Na verdade, às vezes nem faz consultoria, faz assessoria e diz que faz consultoria. Então, para você entender o seu serviço e entrar de cabeça nesse mercado que está em grande expansão, vale a pena você usar as nomenclaturas corretas e entender o conceito de cada escopo de trabalho, certo? Outro dia eu vi em rede social, faça consultorias em escolas. Gente, em escola a gente faz assessoria, certo? Então, prestem muita atenção nesses conceitos. Eu friso muito isso nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, para que as pessoas utilizem de forma correta as nomenclaturas, tá? Então, olha lá. Quando a gente fala de assessoria, né, como eu já disse, então a gente avalia, a gente planeja e a gente implanta com cuidado o manual de boas práticas, os POPs, as boas práticas com treinamento, a gente adequa toda a documentação, isso é assessoria. Você vai assessorar esse seu cliente por um longo período. Você pode ter uma assessoria curta, que isso não quer dizer uma consultoria, quer dizer uma assessoria curta. Por exemplo, a gente tem um cliente agora que, né, nessa semana, acaba a nossa assessoria que a gente fechou de 2 meses. A gente implantou todos os processos. Então, não foi uma consultoria, foi uma assessoria, mesmo que dure 2 meses, certo? E aí, a nossa consultoria, né, que eu vou analisar, que eu vou avaliar e emitir o parecer técnico. E quem vai ficar com a bucha ali não serei eu, vai ser alguém que vai resolver as problemáticas, tá? Muitas vezes também, quando a gente faz uma consultoria, vai homologar algum fornecedor, algo assim, a gente acaba até fechando esse cliente para fazer a assessoria, né? Então, de uma consultoria pode surgir uma assessoria. Outra coisa que pergunta, elaboração de cardápio, é assessoria ou consultoria? Depende, você só vai fazer o cardápio e vamos embora? Ou você vai fazer o cardápio, você vai fazer ficha técnica, você vai calcular CMV, precificação desse produto que vai ser vendido, você vai fazer rotulagem, você vai ensinar os colaboradores a fazer, a ler, a interpretar essas fichas técnicas. Isso é assessoria, você está implantando todo o conceito do cardápio neste determinado lugar, certo? Bom, qual eu quero mostrar para vocês, né, nessa nossa palestra, nesse nosso encontro para você, o quão bacana é o mercado de gestão de segurança dos alimentos, ou boas práticas, ou controle higiênico sanitário, ou segurança dos alimentos, o que você achar melhor. Vale também lembrar, já que a gente está falando de segurança dos alimentos, que, gente, outra nomenclatura errada que a galera usa, né? Então, se você escuta por aí, nossa, tem empresa de boas práticas que fala que faz segurança alimentar. Segurança alimentar é diferente de segurança dos alimentos. Quando a gente faz a gestão de boas práticas de um local, a gente está fazendo segurança dos alimentos. Quando a gente vai fazer alguma coisa de segurança alimentar, qual é o tipo de serviço? É um serviço totalmente diferente. Segurança alimentar é eu garantir para uma população uma alimentação saudável, segura, equilibrada, que atinja todas as necessidades nutricionais dessa população. Isso é segurança alimentar.
Segurança alimentar é quando a gente cuida de uma população para que ela não passe fome, para que ela não passe necessidades nutricionais, para que seja uma população sadia. Então, é muito diferente. O que eu estou ensinando hoje aqui para você é segurança dos alimentos, certo? Também é um conceito que as pessoas acabam se embananando um pouco. Eu vejo muitas empresas, como a Chef Nutri, usando segurança alimentar. Errado. Segurança dos alimentos. Food safety, certo? O que é a segurança dos alimentos? É qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no sentido de possibilitar a melhoria desses produtos, que é o que a gente faz quando a gente visita uma unidade. Então, eu vou melhorar toda a parte de validade, na parte de gestão da segurança dos alimentos, também posso envolver ali uma elaboração de ficha técnica, um cardápio para restrições alimentares, né? Rotulagem nutricional, mais informação nutricional, determinação da validade dos produtos, o famoso shelf life, tudo isso para garantir a melhoria dos produtos que esse meu cliente vai fornecer. Então, eu preciso garantir a completa satisfação das necessidades desse meu cliente, que estão relacionadas com o que ele está sendo, do que ele está oferecendo, né, para esse cliente dele e superar as expectativas desse meu cliente. Então, eu falo, gente, no mercado tem muitas pessoas que fazem gestão da qualidade. Sim, Fabiana, tem muitas mesmo. Porém, não é todo mundo que tem um bom diferencial. Eu falo que para você fazer gestão de qualidade, para você fazer assessoria e consultoria em gestão de qualidade, você precisa entender muito mais do que simplesmente legislação. Por quê? Legislação é muito fácil, qualquer pessoa pode ler, interpretar da maneira que quiser e aplicar. Vou dar um exemplo bem tosco assim. Eu olho lá a parte de infraestrutura. Olha, ralo tem que ser fechado, sifonado. Vou lá para o meu arquiteto falar, então, o ralo tem que ser sifonado e fechado. Olha, a lâmpada tem que ser contra quebra e explosão. Lâmpada contra quebra. Então, é fácil. Eu leio a legislação, tipo o cara crachá, bato a legislação, cola aqui. Bato a legislação, cola aqui. Isso. Uma consultora ou uma assessora, principalmente assessora, tem que ter um diferencial gigantesco, né? Para trazer para o seu cliente diferenciais, para trazer o seu cliente soluções para os problemas que ele tem. Que nem sempre a solução dos problemas que ele tem é simplesmente aplicar a legislação vigente, certo? Então, assim, se o meu cliente não tem dinheiro, por exemplo, não tem uma reserva, por exemplo, para arrumar uma determinada área que está ali deficiente no local de trabalho dele, na unidade ali. Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou ter que trazer uma solução para minimizar os riscos diante daquela falha, diante daquela deficiência na parte de infraestrutura. Eu não posso simplesmente falar, é isso que você tem que fazer e ponto, acabou. Não, não é assim que funciona uma assessoria ou uma consultoria. Por isso que eu sempre digo que, para você se tornar uma assessora ou uma consultora, é necessário ter embasamento não só técnico, mas embasamento de vivência, embasamento vivencial, né? Ter vivência, ter soluções. O mais legal de se contratar uma assessora ou uma consultora é que a gente espera, o cliente espera que você traga soluções plausíveis para ele. Que nem sempre é gastar uma fortuna comprando milhões de coisas e organizando a unidade do jeito que a legislação pede. Até porque é uma utopia ter uma cozinha, né, do jeito que a legislação pede. Então, tomem um pouco de cuidado. Se você acabou de se formar ou se você está assistindo aqui e você ainda é estudante de nutrição, tenha calma, né? O que eu aconselho você que quer entrar nessa área? Vem para uma empresa como, por exemplo, a Chef Nutri, né? Tem várias empresas, uma empresa que seja legal, que seja bacana, que tenha reconhecimento na área, tenha bagagem, né? Tenha jogo de cintura, cuidado com o cliente, para então depois alçar a carreira solo.
Isso é muito importante. Para você alçar a carreira solo, você precisa ter muitos outros fatores que vão abrir os seus horizontes e, posteriormente, te tornar um profissional ali que tenha expertise o suficiente para trazer soluções, né, plausíveis e soluções palpáveis para o seu cliente, tá certo? Então, é muito importante sempre superar as expectativas desse seu cliente, né? Quando a gente fala também de gestão de segurança dos alimentos, gestão da qualidade, gestão de boas práticas, a gente também fala dos elementos interrelacionados ou interativos na quais se estabelecem políticas e objetivos a serem alcançados visando a satisfação de determinados requisitos. Então, assim, eu preciso sempre tentar deixar como assessora ou consultora nessa área de gestão de qualidade, deixar o mais satisfatório possível essa unidade desse meu cliente, mesmo que ela não esteja 100% de acordo com a legislação exige, mas é o que eu digo, nem sempre a gente consegue deixar tudo 100%. Né? Então, por isso que você, assessora ou consultora, precisa trazer essas soluções. Na verdade, muito mais a assessora do que a própria consultora, porque, como eu disse, né, quando a gente faz consultoria, a gente não fica implantando, a gente só emite o parecer e, ó, vai embora. Deixa o pepino ali para outra pessoa resolver, tá? O sistema de gestão de segurança dos alimentos, ele representa uma abordagem proativa, sistêmica e lógica para lidar com as problemáticas da segurança dos alimentos. Então, a segurança dos alimentos, né, quando a gente faz a gestão, a gente tenta resolver essas problemáticas de uma maneira muito fácil, tranquila, e trazendo, como eu disse, soluções que sejam, né, plausíveis, que sejam fáceis para o meu cliente, que não sejam exorbitantes, né? Ainda mais quando a gente está vivendo alguns momentos críticos, a gente precisa trazer essas soluções para os nossos clientes, certo? Quando eu falo de gestão de qualidade, né, quando eu trouxe aqui para você o quanto é bacana essa área de assessoria e consultoria, eu digo que é para você empreender. Empreender não é necessariamente abrir uma empresa. Empreender é você criar ideias, é você tornar essas ideias práticas, trazer essas ideias para o seu dia a dia e, o melhor, compartilhar com outras pessoas essas suas ideias. E o melhor ainda, ter lucratividade com essas suas ideias e com esse seu empreendedorismo. Então, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa. Gente, abrir empresa é bem difícil, não é tão fácil. Ah, Fabiana, mas eu posso trabalhar como assessora ou consultora e ser autônoma? Claro, pode, e muito, né? A gente tem até uma live no nosso Instagram que a gente fez com a nossa contadora, que ela conta um pouquinho até que ponto eu posso ser autônoma, até que ponto vale a pena eu ter uma MEI, até que ponto vale a pena eu ter uma empresa, né, uma optante pelo Simples, até que ponto eu saio do optante do Simples e assim por diante. Né? Então, empreender não é só lá sair fazendo, abrindo um monte de empresa, abrir empresa, ou tornar, né, vou sair da minha empresa e vou me tornar autônoma, até porque quando você está numa empresa, você tem uma certa estabilidade, né? Uma falsa estabilidade, porque amanhã depois alguém pode cortar você da empresa, e aí como é que fica? Então, eu gosto muito dessa ideia de empreender, de ser criativa e de trazer soluções para o meu cliente e ainda faturar, né, ter um bom faturamento com essa minha rotina de assessoria e de consultoria. Por quê? Porque a gente acaba tendo flexibilidade de horário, a gente tem uma rotina muito mais tranquila, eu estou cada hora em um lugar, então eu viajo através do meu trabalho de assessoria e consultoria, eu estou cada hora em um cliente, eu almoço, hoje mesmo almocei com um cliente, né?
cada hora comendo em um lugar diferente, provando alimentos diferentes, conhecendo bebidas, vinhos, drinks, cada hora com contato com pessoas diferentes, seja o gestor, seja a pessoa que trabalha na pia, são pessoas diferentes, com ideias diferentes, com conteúdos diferentes, e isso vai agregando muito para o seu profissional, né? Por isso que eu gosto muito da ideia de empreender, de colocar na prática, né, essas nossas ideias, essas nossas vontades de alçar carreira solo. Então, se você está assistindo, né, essa minha palestra e está assim, ou por conta dos momentos que a gente passou, você está sem trabalho, ou se você está num local, num trabalho fixo, mas está super descontente, é isso que eu estou tentando te mostrar, que vale a pena empreender nessa área. É um mercado muito crescente, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para você alguns dados super bacanas de o quanto é crescente essa área, ainda mais depois de tudo que ia passar, né? De todo esse momento que a gente está passando agora de pandemia. O mercado de alimentação tende a crescer assim de 30% a 50%. Então vai ser um boom gigantesco, tanto a alimentação quanto a parte também de turismo, de hospedagem, e aí entra também, óbvio, assessoria na parte de boas práticas, tá? Então, você ser empreendedor ou empreendedora é alguém que coloca as ideias práticas, né? Por mais difíceis e trabalhosas que elas sejam. É o que eu falei. Então, se você acabou de ser demitida, né? Eu vejo pelo LinkedIn, tem muita gente aí que está em busca, né? Open to work, aberta para o trabalho, e que às vezes fica buscando vaga de emprego, né? Por que não tentar trilhar uma carreira solo? Tentar empreender na sua área, trazer e ter ideias criativas. Hoje tem muitos conteúdos. Esse conteúdo, por exemplo, que eu estou trazendo para você, é super enriquecedor, né? E você pode aplicar isso no seu dia a dia. Eu sei que trilhar novos caminhos dá um pouco de medo, né? A gente fica um pouco insegura. Será que eu faço? Será que eu não faço? Aí você vai, toma aquela coragem, vai buscar um cliente e ele fala: ai, não, não preciso. Ah, não, a gente está contendo o custo agora, né? E aí você vai se desmotivando. Quando você empreende, você não pode se desmotivar. Você tem que, cada não que você ouve, que você escuta, que se torne um impulso para você falar, não, mas eu vou conseguir, eu vou tentar, né? Que seja uma motivação para você ir buscar cada vez mais e mais e mais clientes. Não é no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto cliente que você vai fechar. Demora, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui também para você de como você pode começar a prospectar, né? É engraçado que muitas vezes as pessoas, é óbvio que a gente precisa da grana e tudo mais, para você começar a empreender, às vezes você precisa ter uma reservinha ali. Por isso que eu falo, se você acabou de sair do emprego e receber uma boladinha ali bacana, use essa reserva para te ajudar a empreender. Eu tenho certeza que depois que você enveredar para esse caminho de trabalhar na carreira solo e depois ter a sua empresa, você não vai querer voltar atrás, porque a gente tem uma flexibilidade muito grande. Eu tenho tempo com a família, é muito gostoso a gente empreender nessa área e o quanto de coisa bacana, de quantas vantagens atuar nessa área me traz, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho. Então, ó, vamos lá, cheguei. Como eu vou me divulgar, Fabiana? Eu acabei de ser mandada embora do meu trabalho por conta da loucura que a gente está vivendo de pandemia. O que eu faço agora? Eu vou bater na porta, de porta em porta. Ah, o que acontece muito, eu até ia falar, acabei esquecendo, é que, por exemplo, às vezes a gente contrata uma nutricionista, eu perdi o trabalho, não sei o quê. A gente tem um cliente X. E vem alguém, né, e oferece lá um pouco mais e vai porque é CLT, porque é fixo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Né? É óbvio que tem gente que não tem o perfil de empreender, de correr, de ir atrás, mas tem gente que tem. Então, eu digo, por exemplo, que dá para tirar mais de 10 mil reais fácil por mês, você fazendo assessoria ou consultoria na parte de gestão de qualidade. Fácil, fácil, fácil. Tá? Óbvio que quando você já está com uma rentabilidade de 10 mil, provavelmente você precisa de alguém para te ajudar, que pode ser uma estagiária para te ajudar a elaborar manual, a elaborar POPs, fazer alguns impressos, né?
enfim, você pode ser, ou então não precisa ser uma estagiária, pode ser alguma pessoa do administrativo, que cuide do administrativo e que te ajude a fazer algumas coisas. Mas é muito fácil você chegar a faturar 10 mil reais tranquilamente. Então, eu vou te ensinar agora algumas ferramentas que você pode utilizar para prospecção desse seu cliente, né, desses potenciais clientes que podem existir. E o quanto é crescente esse mercado que a gente pode atuar. O que é marketing? Então, a gente pode usar muito marketing ao nosso favor. Você já deve ter ouvido falar marketing digital, né? Marketing boca a boca. Existem vários tipos de marketing. Hoje, o marketing digital ajuda muito a gente a prospectar cliente. Então, se você fizer um marketing digital bem feito, Fabiana, mas eu não tenho grana para investir em uma empresa que vá me ajudar no marketing digital. Gente, não precisa. Você pode fazer sozinha, você vai ter que reservar um tempo do seu dia a dia, né? É o trabalho. Tem gente que fala assim, mexer em Instagram, Facebook, Google Ads, que bobeira. Não, é um trabalho, Então, você vai sentar, você vai tirar parte do seu dia, sei lá, 1 hora por dia, ou então, só sexta-feira eu vou cuidar do meu marketing digital. Então, planeje conteúdos, né? Conteúdos bons, baseados em conceitos técnicos, validados, né? Não copiem coisas de outros profissionais. Você pode sim buscar inspiração em outros profissionais, mas nunca copie aquilo que está sendo passado, tá? Aquilo que o seu possível concorrente, não gosto de falar, está passando, está fazendo, crie as suas próprias ideias. Isso é empreender. Né? Então, marketing, o que é? É o conjunto de ferramentas que você vai utilizar, né, que você vai definir para vender os seus produtos. Tá? Então, como eu disse, tem vários tipos de marketing. Tem marketing boca a boca, que eu acho que é ótimo. Aqui na Chef Nutri, a gente tem muito marketing boca a boca. O marketing boca a boca, ele vem quando, Fabiana? Quando você faz um bom trabalho. Porque as pessoas se divulgam, né? Então, hoje ontem mesmo, ligou uma cliente, que a gente já fechou, uma pessoa ligou pra gente e falou, olha, eu tenho uma empresa assim, 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 eu tenho uma confeitaria assim, assim, assado. Que legal, como que você chegou até nós? Foi a sua cliente X que me indicou, falou que vocês eram ótimos, que eram a melhor do mercado. Olha que legal ouvir isso, né? Olha que marketing bacana. Então, uma é a rede de contatos que você cria, tá? O networking é muito importante, muito importante. Por isso que eu digo, o profissional de nutrição que acha que fazer assessoria e consultoria é só enfiar a legislação embaixo do braço e bater de porta em porta, e ficar batendo etiqueta, e ficar olhando etiqueta, olha, tá sem sapato. Não é só isso, né? Vai muito além disso. Você precisa criar a sua rede de contato. Eu crio e faço muito rede de contato. Muito! Toda semana, pelo menos 2, 3 vezes na semana, eu vou em um cliente nosso. E aí, tá tudo bem? Vamos almoçar junto, vamos tomar café junto, vou pedir seu delivery lá em casa. Isso cria contato, isso cria intimidade. É engraçado que não é 1 ou 2 clientes que já falaram isso, são vários clientes nossos que já falaram isso. A Chef Nutri transforma clientes em amigos. Sim, amigos, eles são amigos nossos, eles são parceiros nossos, e eles nos indicam, por quê? Porque o nosso trabalho é bom, tá? Então, o marketing da boca a boca é ótimo. Enfim, esse é só o marketing que eu estou dando para você, mas existem vários tipos de marketing, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho, algumas coisas importantes para você criar sua rede de contato, para que você tenha um bom marketing dentro da sua empresa ou você mesma como profissional autônomo. Então, para você fazer o seu marketing, seja você empresa ou seja você autônoma ou autônomo, você precisa conhecer o seu cliente. Fabiana, como assim? Eu conheço, é a padaria, é o restaurante, é a confeitaria, é o evento. Tá, você vivencia o mundo do seu cliente? Qual é o mundo do seu cliente, por exemplo, de restaurante? É a gastronomia. Qual que é o mundo da sua cliente de confeitaria? É a confeitaria. Então, você precisa entender do mundo da gastronomia, você precisa entender do mundo da confeitaria. Por exemplo, a gente tem mercado pet, a gente atende
algumas fabriquinhas, que são pequenas mesmo, que fazem comidinhas artesanais para cachorro. Sim, é um mercado que podemos atuar em parceria com o veterinário. Olha que bacana, tá? Então, assim, eu preciso vivenciar esse mundo. Que tipo de comida é? Quem compra? Cachorro, gato? Quem é o público que consome esse produto? Eu tenho cachorro, eu vou consumir esse produto. Eu vou ligar para o meu cliente e falar: olha, eu vou comprar comidinha aí para o meu cachorro. Isso vai criando ligação, vai criando proximidade com o seu cliente. Então, vivencie e conheça o mercado, por exemplo, de gastronomia, que é o mercado que a gente vai atuar. Não é só em congresso de nutrição, congresso de nutrição, congresso de nutrição. A gente está num congresso de nutrição, óbvio, mas não é só o congresso de nutrição. Vai numa feira de gastronomia, vai num evento de gastronomia, compre revistas de gastronomia, compre revistas de comer e beber. Você precisa vivenciar este mundo. Senão, você não consegue decolar. É importante, tá? Eu preciso conhecer muito bem o meu produto. Quem é o meu produto? O que eu vendo? Eu faço ficha técnica, eu faço rotulagem, eu faço só gestão de qualidade. Vamos voltar lá nos conceitos que a gente falou no começo. Eu faço assessoria, eu faço consultoria. Qual dos dois eu faço? Prestem atenção no que você vai vender. Qual que é o produto que você vai vender? Outra coisa importante, defina quando você for começar onde você vai atender seus clientes. Por exemplo, eu moro em São Paulo. São Paulo é muito grande. Óbvio que no começo, né, da minha carreira como assessora nessa parte de gestão de qualidade, eu atendia clientes longe, bem longe. Hoje a gente continua atendendo, porém, eu não sou mais sozinha, eu tenho uma equipe de mais de 20 nutricionistas que atuam em vários locais. Em São Paulo, eu tenho nutricionista fora de São Paulo, eu tenho nutricionista no Sul, eu tenho nutricionista no Nordeste, eu tenho Centro-Oeste e assim por diante. Então, hoje, ok, eu posso ir mais longe, mas quando você começar, se você mora numa cidade muito grande, cuidado, porque muitas vezes esse tempo de deslocamento faz o quê? Faz com que você perca tempo, que você perca dinheiro. Está sendo rentável você sair, vamos falar no Rio. Ah, eu estou em Niterói e vou para Petrópolis. Vale a pena? Você vai gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quanto esse seu cliente vai te pagar? Né? Ah, eu estou em São Paulo e vou para Guarulhos. Eu estou em São Paulo aonde? Ah, eu estou em São Paulo na zona oeste, vou para Guarulhos. É longe. Vale a pena? Qual que é o valor que esse seu cliente vai pegar, vai te pagar, né? Então, tudo isso a gente tem que pôr na ponta do lápis e concentrar, né, mais próximo possível para que a gente tenha rentabilidade. Quem são os meus clientes? Ah, Fabiana, isso é fácil, todo mundo que fornece refeição, todo mundo que mexe com alimento. Não necessariamente, por exemplo, nós aqui da Chef Nutri, a gente não atende supermercado, né? Se vem alguém do supermercado, eu já sei que tem um colega, né, que também tem uma empresa igual a nossa, que faz supermercado. Eu indico para ele, tá? Ah, mas ele não faz mercado pet. Ah, mas a Fabiana faz, então ele indica para mim. E assim por diante. Defina quais serão as empresas que você quer atender, que tipo de empresa você quer atender. Para não ficar, açougue, mas você tem expertise para atender açougue? Você precisa entender de processos de açougue, você precisa entender de cortes de carne. Então, a gente tem algumas redes de açougue aqui na Chef Nutri, e, por exemplo, eles trabalham com dry age. Outro dia eu coloquei no meu Instagram, vocês sabem o que é dry age? Muitas pessoas não sabiam que era um dry age. Então, assim, como é que você vai trabalhar num açougue, que hoje em dia muitos fazem dry age, e não sabe o que é o procedimento, o processo de fazer uma carne dry age, uma carne seca, ressecada, né? Mas que fica incrível, ela passa por um processo de maturação maravilhoso, né? E a gente precisa entender qual que é esse processo. Preciso entender e muito desse processo. Tá? Eu preciso entender de gastronomia para trabalhar com assessoria e consultoria nutricional. A parte de gestão de qualidade. Eu preciso entender de gastronomia. Tem muita nutricionista que não sabe necas de biripitibas de gastronomia. A gente tem que saber. Não precisa ser um chefe estrelado, estrela Michelin. Não, mas você precisa saber. Não só saber de gastronomia, mas também saber de equipamentos novos. Né? Outro dia eu postei uma foto de um termocirculador. Muita gente não sabia o que era um termocirculador. Mais de 80% não sabia.
né? O que é um termocirculador, para que ele serve, qual a técnica de preparo que ele faz. E eu vou te deixar curiosa, se você não sabe o que é termocirculador, para você buscar o que é um termocirculador, tá? Depois você entra lá na minha rede social e comenta se você achou o que é um termocirculador. Atender e superar as expectativas do seu cliente. Gente, isso é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque, como eu disse, tem muita empresa que faz a mesma coisa, tem muita Nutri que faz a mesma coisa. Então, surpreenda sempre o seu cliente. Outro ponto muito importante, se você quer trabalhar nessa área, é que você seja referência. Muitas nutricionistas, quando acabam de se formar, eu também já fiz isso, tá, gente? Mas não dá certo. Já digo que não dá certo. Então, assim, se você se formou agora e, eu tô atendendo em clínica, mas também eu atendo uma escolinha. Aí eu atendo uns atletas também na academia. Gente, foca. Ou você atende clínica, ou você atende o atleta, ou você faz assessoria na parte de gestão de qualidade, que envolve escola também. Por quê? Senão você não vira referência em nada. Do que a referência a Fabiana é? Não sei, ela atende esportivo, mas também ela faz fitoterapia, mas também ela atende restaurante. E aí? Né? Não sei o que ela faz. Nós, profissionais de nutrição, a gente tem que começar a ter uma especialidade. Assim como fisioterapeuta tem, dentista tem, médico tem, né? A gente precisa começar a ter especialidades. Eu não faço atendimento consultório, eu não atendo esportiva, eu não sei de fitoterapia, eu não sei de marketing nutricional, não sei fazer dieta para cirurgia bariátrica, não sei, não é minha expertise. Agora, fala para eu fazer uma visita técnica, fala para eu cuidar da gestão de boas práticas de um restaurante, de olho fechado, sei a legislação de cabo a rabo, sei surpreender o meu cliente, sei cativar o meu cliente, eu sei fidelizar esse meu cliente. E eu me torno referência. A Fabiana faz isso. Pá! Entendeu? Você precisa se tornar referência. Eu sei que no começo a gente dá meio atira para tudo quanto é lado, né? O marketing da guerrilha, eu atiro para tudo quanto é lado. Porém, começa, se você está assistindo essa minha aula, é porque você se interessou pelo assunto. Se você gosta desse assunto, então faz como eu fiz. Se especialize nessa área, tá? Mas eu fico tentadinha também a fazer um atendimento. Então você ainda está em cima do muro. Pensa direito o que você quer fazer para você se especializar e para você virar referência. Sabe por quê? Porque quando você não virar referência e você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você pode até se queimar. Vou contar um caso aqui para você. A gente atende um açougue, e esse açougue, ele pegou, é uma rede de açougue, uma das lojas, ele pegou uma nutricionista para fazer manual e pop. Legal. E aí a gente começou a olhar a documentação para organizar, e eu olhei o documento ali, o manual e o pop dela. Gente do céu, horrível o manual, horrível o pop, super copia e cola. E eu fui ver quem era essa profissional. Ela faz atendimento para emagrecimento, cirurgia bariátrica. O que você caiu, filha, num açougue? Entendeu? Não tem nada a ver. É para ganhar dinheiro. Ganhou uma vez e não ganhou mais. Ganhei 2.500 para fazer o manual. Beleza, só ganhou essa vez e não ganhou mais. Não é verdade? Por quê? Porque, por exemplo, essa rede de açougue nunca mais vai contratar. Entendeu? Ao invés de você virar referência, você se queima no mercado. Então, tome cuidado com isso, tá? E encontre a melhor forma de se divulgar. Como eu vou me divulgar, Fabiana? Eu fico um pouco perdida. Bom, primeiro de tudo, cria uma marca, mesmo que seja o seu nome, cria a sua identidade visual, e aí, posteriormente, cria um site ou um blog. Gente, hoje é muito fácil criar um blog e muito fácil ainda, mais fácil ainda, criar um site. Facílimo, você nem precisa de um web design se você tem um pouquinho ali de destreza. Cria uma página ali, compra o domínio, paga a hospedagem e cria o seu site. Para quê? Quando o cliente faz busca de você. Então, o potencial cliente te chamou, ele vai lá, quem é a Fabiana? Põe lá no Google, quem é a Fabiana? Aí vai aparecer lá que eu tenho o site da Chef Nutri, que eu tenho blog, que eu tenho Instagram, que eu tenho LinkedIn. O cliente quer saber de você, se vale a pena te contratar, tá? Então, primeira coisa,
Cria o nome, cria sua identidade, cria um site ou um blog. Se você for criar um blog, lembra que o blog você tem que sempre alimentar ele, tá? Diferente um pouquinho do site. Parcerias, né? Eu falei para você há uns slides atrás que a parceria é fundamental. Por quê? O marketing boca a boca. Eu tenho vários parceiros e os meus parceiros me indicam. Ah, Fabiana, mas que tipo de parceiro é esse? Bom, é uma pessoa que faz plano de negócio para restaurante, né? É uma pessoa que faz levantamento de custo, contadora, empresa de dedetização, a empresa de medicina do trabalho. Por quê? Quando essa empresa de medicina do trabalho chega em um restaurante, e aí o gestor do restaurante pode falar assim, eu tô precisando de uma nutricionista, você conhece? Conheço, tem a Chef Nutri aqui, entendeu? Parcerias. Abra sua rede de contato, faça networking, faça rede, monte a sua rede de contatos. Ela é fundamental. A sua rede de contatos pode sim ser nutricionistas, de clínica, por exemplo. Eu tenho colegas de clínicas que atendem só clínica e que quando aparece uma empresa de serviço de alimentação, indica a Chef Nutri. Não adianta querer abraçar o mundo, lembre-se, você não vira referência. Redes sociais são ótimas, então Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, MySpace, TikTok, divulgue-se, né? Muito, muito, que Henry Ford falava, se eu tivesse apenas $1, eu investia em publicidade. É importante, quem não é visto, não é lembrado. Então, põe a carinha ali, né? E faça conteúdos que sejam relevantes, que realmente as pessoas queiram te seguir, porque vão. Puxa, olha para você ver. Outro dia eu fiz uma live com uma cliente nossa, uma confeitaria, e uma outra confeitaria que segue essa minha cliente, que é confeitaria, assistiu a nossa live. Amanhã eu começo nesse nosso novo cliente. Olha que bacana. Ele viu a nossa live no Instagram dessa minha cliente, né? Isso chama marketing da oportunidade. A gente pega carona na oportunidade do outro. Então, a live era dela, eu fiz a live junto com ela, e veio o cliente, achou legal, achou bacana, fechamos. Amanhã eu começo a fazer a primeira visita. Geralmente, as primeiras visitas sou eu que faço. Então, divulgue sua marca, divulgue você, mas assim, com informações legais, com conteúdo bacana. Outra coisa muito importante que até não pus aqui, mas WhatsApp, né? Então, assim, ou até o próprio Instagram, o próprio Facebook. Se você tem dois, eu tenho o meu, mas ele é pessoal, mas ele também é profissional. Separe, tá? Separe. Profissional, não que você não possa pôr uma foto sua pessoal no seu Instagram profissional. Pode, é até legal, né? É um storytelling, você vai contar um pouquinho da sua história. Eu tenho filhos, se você tem criança, evita de ficar mostrando muito o bebê, filhinho, enfim. Mas é um storytelling, você está contando a sua história ali para o seu público, para ele conhecer, né? Então, tente separar, mas não vai colocar uma foto de sunga ou de biquíni, não pega bem, né? Para o cliente ver ali no seu pessoal, beleza, ok. Mas no seu profissional, não. Outra coisa é a mesma coisa com o WhatsApp. Eu tenho dois WhatsApp, o WhatsApp Business e o WhatsApp da Fabiana. Por quê? O meu cliente entra ali no WhatsApp Business, que tem uma notificação de boas-vindas, uma notificação de ausência, uma notificação de eu vou entrar de férias, né? Tem ali outras ferramentas que eu tenho uma lista de transmissão, tem outras ferramentas bacanérrimas que eu posso utilizar, que se eu não tiver o meu Instagram, o meu WhatsApp pessoal, não. Aí, às vezes, no WhatsApp pessoal, você tem a foto com o namorado, com o marido, ou com a namorada, ou com a marida, enfim. É o Instagram, é um WhatsApp pessoal, tá? Eu tenho, às vezes, chega estagiária com a gente aí no Instagram dela, que ela vai falar com o cliente, tem uma foto de biquíni. Eu falei, então, fofa, vamos tirar essa foto de biquíni, que não tá legal. Né? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados quando a gente usa as redes sociais. Evitar de falar de comentários sobre religião, né? Porque, às vezes, eu tenho cliente que é judeu, o outro é do candomblé, o outro é ateu, o outro é cristão, o outro é católico. Então, tomem cuidado na hora de falar também sobre religião, sobre sexualidade. Tem alguns assuntos que precisam ser, não que sejam tabus, mas que não precisam estar ali na sua rede profissional,
certo? Porque a gente não sabe até que ponto essa pessoa pode se sentir incomodada com algum assunto, falar sobre política, roubada. Então, tome cuidado. Futebol, né? Você pode arrumar o inimigo ali por nada, tá? E prospectar. Como, Fabiana? Olha, de porta em porta, faça um cartãozinho. Ah, eu sou muito do papel ainda. Eu gosto de cartão, eu gosto de um folhetinho bonitinho, porque eu vou lá no cliente. Oi, tudo bom? Eu sou nutricionista. Uma maneira muito legal de prospectar cliente é indo almoçar, tomar um café, comer uma sobremesa. Já fechei vários clientes assim. Vai lá no restaurante que você curte, que você gosta, que você aprecia. Oi, tudo bem? Ai, adoro aqui. Nossa, você tem nutricionista aqui, né? Não, de repente não precisa falar logo de cara, não viu que não dá abertura ali, vai um dia, depois vai mais outro dia, a pessoa vai falar, poxa, que legal, ela vem aqui, oi, tudo bom, eu sou nutricionista, eu tenho uma empresa, eu sou autônoma, olha, eu faço assessoria, consultoria, eu faço rotulagem, eu vi que vocês têm algumas coisas para colocar rótulo, né? Então, bate de porta em porta. Só tomem cuidado em alguns pontos. Outro dia, uma cliente nossa, ela faz kombucha. E eu achei tão deselegante, mas tão deselegante, mas tão deselegante. Uma empresa que faz os mesmos serviços que a Chef Nutri pegou a kombucha dela na prateleira de um supermercado, tirou uma foto e falou: olha, os seus rótulos estão errados. Você não quer vir fazer rótulo com a gente? Eu achei uma deselegância incrível. Incrível! Você está falando mal de um trabalho de uma outra pessoa, que pode ser uma nutricionista ou não, porque fazer rotulagem, mais informação nutricional, não é uma atribuição única e exclusiva do profissional de nutrição, tá? Você está falando mal do trabalho de alguém, seja lá quem tenha feito aquele trabalho. Então, para você prospectar, não fale mal do trabalho do outro, né? Cative, traga esse cliente para você sem falar mal do outro. Essa minha cliente achou de uma deselegância, ela me mandou o nome da empresa e falou, olha que coisa ridícula, que coisa feia, ela falando mal do trabalho. Porque assim, essa pessoa que tirou essa foto, essa empresa que tirou essa foto e mandou para minha cliente, não sabe, por exemplo, a minha cliente estava entrando no processo de mapa, né, que é o Ministério da Agricultura e da Agricultura, porque agora toda kombucha tem que ter registro no mapa. Então assim, a gente não tinha rodado mais rótulo, porque a gente já estava com o registro para sair, e eu ia ter que mudar todos os rótulos, porque eu vou ter que pôr a numeração do mapa nessa garrafinha. Então, para ela, não era pertinente gastar uma fortuna, de novo, para arrumar esse rótulo, sendo que a gente já ia fazer um novo rótulo para colocar o mapa. Então, é de uma deselegância incrível. Então, quando você for prospectar, não fale mal do serviço do seu outro, da outra pessoa que faz um serviço parecido com o seu, tá? Tenha ética e vem do seu trabalho. E não vem do seu trabalho criticando o outro trabalho. Isso mostra que você não tem competência o suficiente para trazer esse seu cliente apenas com o que você tem dentro da sua empresa. Você precisa pisar no outro para mostrar o seu trabalho. Cuidado, não faça isso, tá? Ninguém é concorrente de ninguém. Hoje a gente tem um mercado gigantesco. Então, a nutricionista precisa parar com essas picuinhas entre nós para que a gente tenha um mercado ainda mais saudável e mais aberto e mais bacana, tá? Bom, eu não sei se eu já te convenci a você alçar a carreira solo e vir para essa parte de assessoria e consultoria na gestão de qualidade. Quais são as vantagens de contratar uma consultoria ou uma assessoria? Muitas vantagens, né? Por quê? Porque o empreendedorismo ele vem crescendo. Então pensa, não sou só eu que estou empreendendo. Tem muitas outras pessoas que também estão empreendendo, né? Muitas outras confeitarias que estão surgindo, muitos outros restaurantes que estão abrindo, muitos outros bares que estão abrindo, muitos pequenos negócios de alimentação que estão abrindo. E aí, muitas vezes, essas pessoas, elas precisam de alguém, mas não conseguem ter uma pessoa fixa ali dentro por conta de custo. E aí o consultor ou um assessor vai trazer umas soluções muito mais interessantes para ela, num custo bem mais baixo do que se ela tivesse um profissional, né? Então ela não nega de ter o profissional, mas ela tem um profissional que tem um custo menor, uma ligação menor, porque contratar um CLT é uma coisa absurda no nosso país, a gente chega a quase pagar o dobro, então se a empresa te paga 2,5, ela gasta 5 ou às vezes até mais para ter você dentro da empresa. Então, esses pequenos empreendedores
eles acabam não conseguindo ter um profissional que é tão importante como nós, nutricionistas, dentro da área de alimentação, e quando a gente faz assessoria ou consultoria, ele consegue ter acesso a essas informações que são tão pertinentes a ele, dentro da unidade dele, tá? Por um preço justo, bacana, e que todo mundo fique feliz. Você prestando os seus serviços e ele recebendo os seus serviços, o seu cuidado e todo, né, o carinho que você vai ter com aquela empresa. Então, o setor de alimentação é um mercado que não para de crescer, assim como o setor de assessoria e consultoria, que também não para de crescer. Então, nós, né, como assessoras ou consultoras, a gente consegue trazer agilidade, resultados muito rápidos, de forma muito mais objetiva. Por quê? Como eu disse lá no comecinho, a gente tem bagagem, a gente tem experiência, a gente tem expertise em determinados assuntos. Então, imagina o quanto de bagagem eu tenho. A Chef Nutri já atendeu mais de 1.000 clientes. Então, assim, quanto de bagagem eu tenho? O quanto? Eu já atendi cervejaria, eu já atendi cervejaria artesanal, eu já atendi bar pequeno, bar grande, bar rede, já atendi franquia e assim por diante. Então, isso tudo vai me trazendo conteúdo e informação para que eu consiga mostrar soluções melhores para esse meu cliente, né? É um mercado em expansão e é fundamental que tanto o consultor quanto o assessor esteja preparado para as realidades do mercado. É o que eu acabei de falar para você. Então, não adianta sair da faculdade e você assessora e consultora. Não, porque você precisa entender a realidade do mercado. Você precisa entender os tipos de operações que existem, porque isso vai mudando constantemente. Cada hora aparece um equipamento diferente, cada hora aparece uma técnica diferente. Então, não é só ler a legislação. Para você ser uma assessora ou uma consultora, você precisa ter habilidades e competências técnicas importantíssimas, né, para você conseguir driblar ali o seu dia a dia. Então, se aprimore, estude bastante para que você seja uma consultora ou uma assessora, né, de sucesso, que você tenha cada vez mais e mais e mais e mais clientes, que você consiga ter uma renda bacana para suprir todas as suas vontades, todos os seus desejos, né? A gente trabalha, eu, por exemplo, trabalho por amor. O dinheiro vem, é consequência. Mais importante é você ter amor naquilo que você faz. Né? Muitas vezes tem algumas pessoas que chegam para trabalhar com a gente e que só visam dinheiro, 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 dinheiro. Bom, então você não está trabalhando por amor, você está trabalhando por dinheiro. Eu trabalho por amor. O dinheiro é consequência. Quando você trabalha só pelo dinheiro, não é legal. Você não consegue entregar para o outro aquilo que realmente ele quer, que não é só um produto, é uma experiência. Né? Eu trago experiência para o meu cliente. Eu não trago só um produto ou só um serviço, eu trago experiência. E isso faz uma diferença absurda, tá? Então, ó, aqui eu trouxe um gráfico para você dar uma olhada de quanto está crescendo a parte de assessoria e de consultoria. Então, ó, esse gráfico do meio, ele mostra, olha o quanto de setor privado, isso foi em 2013, tá? Eu tentei algumas novas informações, mas por conta de pandemia, né, 2019, 2020, deu uma... Então, olha o quanto isso é crescente, tá? Chega a ter 83% de empresas do setor privado que deixaram de ter um profissional ali CLT para contratar uma assessoria ou uma consultoria. Nós mesmos pegamos muitas empresas, grandes redes, inclusive, que tinham profissionais fixos, CLTs fixos, e que tiraram essas CLTs fixas, que muitas vezes tinham honorários muito altos e que isso gerava um custo muito grande, como eu te disse, né? Chega até o dobro do valor. Então, se o seu funcionário, se você paga 5 para o funcionário, ele te custa 10 da empresa. Então, ao invés da empresa gastar 10, ele prefere pagar um assessor ou um consultor que vai ter, não é a mesma dedicação, mas vai trazer soluções muito melhores, vai ter uma dinâmica diferente para esse local, né? Vai estar muito mais acessível quando precisar, vai ter muito mais solícito quando essa empresa precisar. Então, é muito mais barato para essa empresa, e tem muitos estudos que mostram também
que essas empresas acabam ficando muito mais contentes com o trabalho da assessora ou da consultora do que aquela nutricionista full time ali dentro. Por quê? Porque a gente vicia um pouco o olhar, a gente acaba ficando um pouco desmotivado, e quando a gente vem uma pessoa de fora, ela traz gás, ela traz motivação, ela traz soluções diferentes, ela traz uma visão diferente. Por quê? Porque tem experiência em vários outros lugares. Por isso que é interessante para uma empresa contratar uma assessora ou uma consultora, tá? Bom, o que você, então, precisa ter? Quais são as competências que você, como assessora ou consultora, precisa ter? Bom, eu já falei várias aqui, mas, né, a gente precisa ter muito de capacidade diagnóstica. Eu já preciso levantar o diagnóstico muito rápido, até ir além do que aquele meu cliente acha que ele precisa. Então, muitas vezes um cliente chega para a cliente de ontem mesmo, que eu falei para vocês que veio através de que veio, né, que eu falei para você que veio através de ontem, de uma outra cliente nossa. Aí eu preciso só de rótulo. Então tá bom. Mostrei para ela tudo que a gente fazia, ela viu que realmente a gente precisava, ela precisava da gente muito mais do que o rótulo, né? Então, a gente consegue vender ali o nosso peixe mais ainda. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade de bater o olho e já diagnosticar o que aquele serviço de alimentação tem, certo? Eu preciso ter um controle de multidisciplinariedade, eu preciso ter contato com todos os profissionais que estão ali e eu consigo ver de todos os ângulos aquelas problemáticas. Por isso que eu digo, não é só bater legislação. A gente precisa entender de gastronomia, né? Eu preciso entender de gestão. Eu posso abrir o leque da minha empresa e fazer treinamento, por exemplo, para a brigada do salão, treinamento de atendimento de como o meu garçom vender mais. Eu tenho inúmeras coisas que eu posso abrir o meu leque. Tá? Eu posso vender não só a assessoria ali na parte de gestão de qualidade, mas eu posso oferecer alvarás e licenças. Eu posso trabalhar, a gente trabalha aqui em parceria com o bombeiro, então eu emito também a VCB, o CLCB, que são os alvarás, né, de vistoria do corpo de bombeiro. Então, olha o quanto eu posso abrir meu leque de trabalho, de escopos de trabalho que eu posso oferecer para esse meu cliente. Eu preciso ter capacidade de analisar. Eu não posso repetir modelos, mas eu posso trazer soluções baseado em outros modelos que eu tive experiência, né? Cuidado, porque existe uma coisa muito ética de não vender informação. Então, por exemplo, toda vez que a gente faz um rótulo de uma empresa, seja ela pequena ou uma empresa gigantesca, ou um chefe super renomado, a gente tem todo um cuidado de ética, de compromisso, de transparência. A gente assina termo de confidencialidade, que muitas vezes a pessoa fica um pouco insegura, né, de fornecer a receita dela ali, de fornecer os custos para a gente, de abrir muitas coisas. Você já teve ideia, já pensou, já parou para pensar o quanto a gente é invasivo quando a gente entra no serviço de alimentação e a gente consegue ver todas as problemáticas? Né? Então, a gente precisa ter essa capacidade de analisar, né, e ter cuidado de não trazer informações de concorrentes para esse seu cliente, tá? Trabalhando com muita ética, muita transparência e muito comprometimento. Bom, habilidade de conviver com risco, né? Porque é constante, mas trabalhar como CLT também é um risco. Você não sabe o que é o dia de amanhã. Hoje você está empregado como CLT, e amanhã? Como que é? E se a empresa fecha? E se você não sabe como é que a empresa está indo e fecha? Ou se houve corte? Eu trabalhava na Embi Morumbi. Eu dei aula há muito tempo na Embi Morumbi. Como professora, eu era docente dos cursos de gastronomia, de nutrição e de estética. Então, na nutrição eu era supervisora de estágio, na estética eu dava nutrição e estética, e na gastronomia eu ministrava aulas de boas práticas, de layout, de infraestrutura, de técnica dietética para a galera da gastronomia. Quando a Laurent comprou a Embi Morumbi, puf, todo mundo foi cortado, né? Então, assim, do dia para a noite. Então, prestem atenção, porque CLT também não é um modelo seguro. Mas também ser autônomo ou ter uma empresa também corre riscos. Em todas as áreas a gente corre risco. Vale a pena você pensar no que te agrada mais. Qual risco te agrada mais? Tá? Capacidade de lidar com imprevistos e lidar com vários projetos ao mesmo tempo. Se organizar. Eu já passei por isso.
de não conseguir me organizar. Hoje eu me organizo. Tento me organizar da melhor maneira possível. Como você vai achar essa organização? Você que vai definir. Eu não, agenda de celular, tablet, não consigo. Gosto de papel, post-it, adesivo, figurinha. Isso me ajuda a lembrar e organizar melhor as coisas. Tenham pessoas ao seu lado, né, que te ajudem a organizar. Tenham experts de outras áreas que podem te ajudar a alavancar. Ai, nossa, eu fui num cliente e ele falou que ele está precisando de um chefe de cozinha para dar um up na cozinha. Ai, não conheço nenhum chefe. Ai, porque eu não converso com chefe, porque eu só tenho amiga nutricionista. Gente, eu tenho mais, não tem nem comparação, muito mais amigo chefe de cozinha, ou as meninas também chefe de cozinha, do que nutricionista. Por quê? Porque são eles que são meus parceiros, são eles que trazem meus clientes, são eles que eu chamo para me ajudar, para me dar um help na cozinha, né? Então, saiba lidar com esses imprevistos, tenha jogo de cintura e abra o seu horizonte para que você tenha essa capacidade de lidar com imprevistos, tá? E não se intimide diante de problemas que aparentemente são sem conserto. Traga para o cliente tranquilidade. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Chegou a vigilância, meu Deus do céu. Gente, calma. A vigilância tranquila, tranquilize o seu cliente. Só um ponto que eu não falei lá do marketing também. Nunca divulgue o seu trabalho ameaçando. Olha, porque você precisa do meu trabalho, porque se a vigilância vier aqui, se a polícia vier aqui, se o PROCON vier aqui. Não é assim que a gente vende trabalho também, tá? Até porque, para mim, hoje, o maior fiscal de um serviço de alimentação é o próprio cliente. Então, tomem cuidado com isso, tá? E não se intimide com os problemas que vão aparecer, porque eles vão aparecer. Hoje eu falo que eu só gerencio problemas. Então, a gente precisa saber gerenciar os problemas e eles vêm. Simples, eles vêm, tá? Ser empresário, ser autônoma é gerenciar muitos problemas. Óbvio que no CLT você também gerencia, mas a empresa não é sua. Se der um pepino maior, né, eu vou deitar ali tranquila, dormir e o resto que se vire. Quando você é dona do seu próprio negócio, quando você é autônoma, aí a gente precisa ter esse jogo de cintura ainda maior, tá? Você tem que ter facilidade de se comunicar. Você já viu que eu falo pelos cotovelos. É importante isso, se comunicar. Quando você se comunica, né, você tem uma abertura maior, você traz mais clientes, você fideliza mais o seu cliente. Bom, por quê? Porque todo o trabalho de assessoria e consultoria geralmente vai ser feito em equipe. Então, você precisa saber ser flexível, você precisa saber ceder, você precisa ser firme quando tiver que ser, ainda mais com os colaboradores que muitas vezes são um pouco arredios em relação à nossa, né, à nossa atuação dentro do local. E também preste atenção no outro. É muito importante. Você não sabe o problema que o outro tem, né? Por isso que eu gosto muito de conversar com as pessoas da cozinha, de saber se tem filho, se não tem, mora sozinho, não mora, tem companheira, tem companheiro, se tem algum problema, porque muitas vezes, se sabe ler, se sabe escrever, aí você chega lá, por que você não pôs etiqueta? Então, eu não sei escrever. Isso acontece muito, muito. Então, a gente tem que ser humana. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas, tá? Isso é de extrema importância. E para você também trabalhar com assessoria e consultoria, você precisa ser um ótimo vendedor ou uma ótima vendedora, porque é você que vai vender o seu trabalho. Fabiana, eu sou péssima, não consigo falar, eu travo. Bom, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a treinar. Na frente do espelho, pega o celular, começa a gravar. Para quem? Para ninguém, para você mesma. Começa a gravar, fala. Você precisa destravar a língua e saber vender o seu produto. Isso é de extrema importância, tá? Bom, já falou aqui de trabalhar em equipe, é muito importante, né? Você precisa também saber liderar esses projetos que são de extrema importância, ainda mais quando você faz assessoria, que você vai implantar um projeto, você vai implantar algum procedimento, você vai implantar, organizar a operação, tá? Olhar o detalhe, então, principalmente quando você faz visita técnica, você vai olhar aquele detalhe que muitas vezes a galera da cozinha não tem nem ideia, tipo, pega a lanterna e olha embaixo da geladeira. Nossa, nunca ninguém fez isso. Pois é, eu faço isso,
tá? Então você vai olhar os pequenos detalhes, aqueles documentos que ele nem imagina, aquele documento do Ministério do Trabalho que ele vai te pedir de equipamento de proteção individual. Por quê? Amanhã depois, se acontece alguma coisa, o cliente vai estar respaldado, porque você fez tudo, e ele vai falar, caraca, ela me surpreendeu. Porque muitas vezes os seus resultados não aparecem no dia a dia, mas quando dá algum BO e tá tudo tranquilo, aí vai falar, opa, olha que bacana. Outra coisa importante é ter humildade, né? Porque muitas vezes a nutricionista já chega ali como, ó, nutricionista, né? Dona Bactéria, ódia nutricionista, maravilhosa ali. E as pessoas acham que você é mais. Mas não, você é igual a todo mundo. Uma coisa que eu faço muito, vai, almoça com a galera da cozinha, come da mesma comida, para mostrar que você é de igual para igual, né? Não entra na cozinha de nariz empinado, mostra que você é parceira deles e que você está ali para ajudar, para agregar conhecimento que ele vai levar para o resto da vida dele, seja naquele local ou em qualquer outro local que ele venha trabalhar. Traga esse colaborador para você. Ah, os colaboradores não fazem nada. Você já parou para pensar como que está a sua maneira de lidar com ele? Não é gritando, não é esperneando, não é berrando que você vai trazer ele para você, tá? Muito pelo contrário, né? Eu lembro quando eu trabalhava em Wuhan, a gente tem que tomar um super cuidado, porque a gente sabe que eles podem nos sabotar. E aí, a responsabilidade técnica, quando eu tenho que ser RT? De restaurante, eu só tenho que ser RT se a empresa não for optante pelo simples, tá? Se ela for optante pelo simples, eu não preciso ser RT. Ah, mas o restaurante vai me contratar mesmo assim? Gente, 80% dos nossos restaurantes, dos nossos clientes, na verdade, eu não sou responsável técnica, tá? Então, as pessoas hoje valorizam, sim, o trabalho de nutricionista. E outra coisa importante para contratar você tem que se valorizar. Ai, ninguém valoriza nutricionista. Nutricionista, você tem que se dar o valor para você ser valorizada, tá? Então, comece por você, se capacitando, estudando, sendo cada vez mais um profissional bom, porque é isso que vai trazer valor para você e é isso que o seu cliente vai enxergar, você com valor. E aí ele vai te querer ali dentro, tá? O bom cliente vai querer você de valor dentro do estabelecimento dele, tá? Normas técnicas, então, Anvisa, o CRN, o Conselhos Regionais, eles não interferem em restaurantes e bares, tá? Então, a gente acaba sendo RT só junto à Vigilância Sanitária e escolas, a gente é RT junto, sim, ao Conselho Regional dos Nutricionistas, tá? Bom, aqui, né? Aí, vamos falar um pouquinho de honorário, para a gente finalizar. Fabiana, é muito difícil precificar o meu serviço, porque realmente é difícil, né? É diferente, eu vendo uma caneta, quanto custa a tampa, quanto custa... É fácil de precificar. Eu ponho uma margem, ok, mas a gente vende serviço. Então, como precificar o meu serviço? Primeiro, converse com o seu concorrente. Converse. Não fica com aquelas ideinhas de ligar e pedir uma proposta para ver quanto que ele cobra. Isso é ridículo. Se você quer saber de mim quanto eu cobro, me liga. Oi, Fabiana, assinei, eu assisti seu curso lá no DEA Plus, eu estou abrindo aqui uma empresa, já tem um cliente meu aqui potencial, o cliente assim, assim, quanto você acha que eu devo cobrar? Eu vou te falar, é melhor do que vir com historinha ridícula, eu preciso de uma proposta, porque isso chove pra gente, várias. Você vê assim, isso é roubada. Aí, às vezes, eu nem respondo. Eu falei, não temos interesse, coisas desse tipo. A gente tem algumas tabelas que definem honorários, mas que, na minha concepção, são um pouquinho fora da casinha, tá? Então, é interessante saber do seu concorrente quanto ele cobra, saber quantas unidades essa casa tem, tá? Isso tudo é importante. Saber qual que é o ticket médio do seu cliente, saber a região que ele está, quanto que ele vende, e assim por diante. É muito difícil precificar? Não, não é. Basta você ter todas essas informações para você entender o seu cliente, os tipos de serviço que você vai fornecer para ele, para então depois tentar precificar. Bom, a gente tem, né, no sindicato, essa é a tabela do Sindicato dos Nutricionistas aqui de São Paulo, mas se você não é de São Paulo, a gente tem o FNN. Então, entra lá, fnn.org.br, que é a Federação Nacional dos Nutricionistas, e lá também você vai encontrar sugestões de honorários para você cobrar durante a sua assessoria ou a sua consultoria, certo? E aqui
alguma das atividades que a gente pode fornecer. Quais são os tipos de clientes que a gente pode pegar? Restaurante, bares, confeitarias, escolas, importadoras, parques temáticos, eventos, food truck, food park, comida de rua, motel, hotel, pousada, buffets, padarias, indústrias alimentícias, mercado pet, supermercados, né? Eventos todos, show, evento de feira de alimento, enfim, gente, onde tem alimentação, tem uma assessora fazendo a parte de gestão de qualidade. Então, o mercado é gigantesco. Por isso que eu digo, para de picuinha com o concorrente. Vamos ser todas boas, todas cobrarem o preço mais ou menos parecidos, para que o fator de decisão para fechar um negócio com você ou com outra pessoa seja empatia, curti mais ela do que ela, a empresa dela parece mais interessante do que ela, gostei mais do material, que seja outro fator e não o preço, tá? A gente tem um mercado gigantesco para ser explorado. Aqui alguns dos serviços que a gente pode fazer. Auditoria, as visitas técnicas, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, depende do tipo e da operação desse seu cliente. Elaboração e implantação de manual, POPs, instruções de trabalho. Outra dica, não venda manual de boas práticas e POPs. Só, avulso, para ganhar dinheiro. Não venda, porque vai ser um tiro no pé, vai ficar ali só de enfeite. Aí a cozinha é uma baderna, mas tem manual e tem POPs. Que adiantou? Nada. Então, quando você for vender um manual e um POP, seja esperta, inteligente e venda todo o seu serviço, e não só o manual de boas práticas e o POPs. Convença o cliente de que você pode dar muito mais a ele do que um simples manual e um POP, tá? Porque manual e POP nem é uma atribuição única e exclusiva do profissional de nutrição. Teoricamente, o responsável legal pode fazer o manual e o POP, certo? Então, ofereça serviços que vão além de um simples entrega de um manual e de um POP cobrando R$ 2.500. Foi o que eu falei lá atrás para você. Você só vai vender essa vez. Nunca mais você vai vender, pelo menos para esse cliente, tá? Programa de capacitação para colaboradores, treinamento, reunião, dinâmicas, visitas, relatórios de visitas, que aí você vai definir se eu faço por aplicativo, se eu faço por folha, se eu faço no PowerPoint, se eu faço no Excel. Cada um define o seu, tá? Aqui na Chef Nutri a gente usa um aplicativo. Elaboração de ficha técnica, elaboração de cardápio, rotulagem e informação nutricional, shelf life, análise microbiológica dos alimentos, tem uma infinidade de serviços que você pode fornecer. Avaliação nutricional do cardápio, elaboração de cardápio de restrições alimentares, homologação de fornecedor, implantação de APPCC ou HCCP, auxílio na determinação do shelf life, que eu já falei, participação do projeto inicial de obra, para definir o layout junto com o arquiteto, junto com o engenheiro. Então, você também precisa entender um pouquinho sobre infraestrutura, sobre os materiais da obra, tipo de piso, tipo de luz, tipo de luminária. Tá vendo como não é só ler legislação? Chega de cara crachá, né? Legislação é básico. É tipo o namorado, ele é tão carinhoso. Gente, é básico ser carinhoso. Ele é tão fofinho, ele vive sempre comigo. É básico o namorado estar sempre com a gente, tá? Então, é básico você saber legislação. O resto é plus. Você precisa desse plus para ser um profissional diferenciado, tá? Bom, essas atividades fornecidas que a gente tem, tá? Então, olha o quanto grande e o quanto bacana é essa área de assessoria e consultoria em gestão de qualidade para serviços de alimentação. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula e que essa aula tenha te dado ali um ciricutico para você apostar nessa carreira, que é uma carreira de extremo sucesso, uma carreira rentável, que vai te trazer flexibilidade de horário, vai te trazer rentabilidade, tranquilidade. Não é fácil, nada é fácil. Eu estou nessa área há mais de 12 anos e hoje eu me sinto segura para passar para você toda essa minha expertise relacionada, né, a essa área de gestão de qualidade. Muita expertise, muita experiência e muito bagagem. Eu espero aí que eu tenha ativado essa formiguinha, essa vontade de ser uma pessoa diferenciada, um profissional que tenha rentabilidade, que gosta do que faz, principalmente acima de tudo. Lembra,
É fundamental a gente gostar do que a gente faz, acima de tudo, para a gente ter rentabilidade, para a gente ter vontade de trabalhar e levantar todo dia de manhã e falar assim, nem parece que eu estou indo trabalhar, tá bom? Espero que você tenha gostado muito da minha aula. Eu tenho um Instagram, que é o @chefnutri, pode me mandar dúvidas, perguntas, questionamentos, e eu desejo a você muito sucesso, tá bom? Um beijo e até a próxima!